Um grande filósofo disse: nem todo problema que se tem com a namorada se deve necessariamente ao modo capitalista de produção. Rapaz, problema com a namorada ter relação com o modo capitalista de produção. É interessante, né? A banca ela gosta muito de trabalhar a incoerência aparente. Ela gosta muito de trabalhar isso. Frases que apresentem uma incoerência aparente. Então, olha só, não está no mesmo campo semântico dizer problema com a namorada ter relação com o modo capitalista de produção. Não teria ali um vínculo direto, né? Não estaria na mesma área, digamos assim. Então a gente pode entender aí essa chamada incoerência aparente, beleza? Então olha só, com essa frase, isto é, com essa incoerência aparente, o que o autor pretende criticar? Ele pretende criticar o quê? Opa, então, aqui a gente já sabe então, né? Está criticando algo, beleza? Ok, então vamos lá, vamos tentar entender isso. Nem todo problema que se tem com a namorada se deve necessariamente ao modo capitalista de produção. Ok. Dever-se a alguma coisa, a gente vai entender que há alguma coisa aqui transmite a causa, né? E o problema que se tem com a namorada, possivelmente é a consequência, o efeito, né? Então nós temos uma relação aí de efeito-causa. Isto é, nem todo problema, nem todo efeito, nem todo problema que se tem com a namorada se deve necessariamente ao modo capitalista de produção. Tá legal? Beleza. Com esta frase, o autor pretende criticar o sistema capitalista? Bom, ele falou que não se deve, né? Nem todo problema se deve necessariamente ao modo capitalista de produção. Então, não é para criticar o modo capitalista. Não está aqui para criticar. Ele fala aqui, ó, o autor pretende criticar o sistema capitalista? Não, né? Ele fala que nem sempre. Ok, então não está criticando o sistema capitalista. Ok. Letra B. O autor pretende criticar a mistura indevida de planos diferentes. Bom, a gente realmente entende aqui. A questão poderia ser assim. Se a questão estivesse falando assim, ó. Entende-se da frase a mistura de planos diferentes? Poxa, tranquilo. Seria isso. Mas observe, você percebeu que realmente há planos diferentes aqui. Problema com a namorada, um problema sentimental, com o modo capitalista de produção, que é uma relação, então, de economia, de social, econômico, né? Então, realmente é uma mistura de planos diferentes. Vamos lá, então. Será que ela é indevida? Bom, aí houve uma intenção comunicativa para isso. Se ela é indevida, não, né? Aparentemente indevida, tá? Mas veja só que o comando da questão fala sobre o autor criticar. Ele está criticando uma mistura indevida de planos diferentes? Com isso a gente consegue entender que ele está criticando essa mistura de planos diferentes? Não. Ele utiliza esses planos diferentes para chamar a atenção. Concorda comigo? Essa incoerência aparente, ela é intencional. Tem um motivo para isso. Então aqui, nesse caso, não é uma mistura indevida de planos diferentes que ele está criticando. Ele mostra mistura de planos diferentes, sim, tá legal? Mas isso não significa que é indevido ou que ele critique essa mistura. Fora. Envolvimento pessoal na argumentação. Qual o vestígio que eu teria no texto que me mostraria um envolvimento pessoal na argumentação? Haveria falha, às vezes, né, numa argumentação, como quando a gente coloca muita subjetividade na nossa argumentação. Então a gente acaba fugindo à realidade, transmitindo muita emoção no que a gente está falando. Mas envolvimento pessoal na argumentação não é elemento aqui no texto, vestígio no texto que me comprove isso. Então fora também. Fora. Letra D. A visão sentimental da economia capitalista. Aí o que a banca fez, né? O que a banca fez? Pô, já que há planos diferentes, um plano sentimental para um plano, para uma área econômico-social, né? Econômica e social. Então, a visão sentimental, então ele critica o quê? A visão sentimental da economia capitalista. A economia capitalista tem uma visão sentimental e por isso está tendo problema com a namorada? Não. Ora, beleza? Numa leitura muito generalizante e sem atenção, uma pessoa poderia cair na alternativa D, mas não.
Aí você vai perceber o seguinte, cara, por que essa incoerência aparente? Porque ele colocar nem todo o problema que se tem com a namorada se deve necessariamente ao modo capitalista de produção. Isto é, a indicação de uma só causa para todos os fatos. Até mesmo um problema conjugal, um problema sentimental, se quer colocar culpa no modo capitalista de produção. Tá legal? Tudo é culpa do modo capitalista de produção? Não. Então essa incoerência aparente, ela foi intencional, justamente para chamar essa atenção. Olha, nem tudo, né, é culpa do modo capitalista de produção. Então, o autor pretende criticar o quê? A indicação de uma só causa para todos os fatos. Excelente, né? A alternativa E está bem evidente para a gente aí, não foi?